Você conhece alguém que só vê no espiritismo um campo de experimentação fenomênica ou um campo de discussões polêmicas filosóficas? Conhece? Pois saiba que a doutrina consoladora não surgiu no mundo com essa finalidade. Sabe por quê? Nós vamos explicar por quê daqui a pouco. Olá, eu sou o Clóvis Lima e este é um canal que fala de questões da vida à luz do Evangelho de Jesus sob a claridade da doutrina espírita. Nós estamos apresentando uma série de vídeos chamada A Cada Um Segundo as Suas Obras. E nós vamos ver no vídeo de hoje, encerrando esta minissérie, vamos dizer assim, nós vamos encerrar com o texto de Emmanuel, que está, no comentário do texto de Emmanuel, que está no livro Pão Nosso, que é psicografado por Francisco Cândido Xavier. E está no prefácio, no Serviço Cristão, onde Emmanuel vai comentar a respeito de 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, estando no corpo, o bem ou o mal. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Não falta quem veja no Espiritismo mero campo de experimentação fenomênica sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. Muita gente pensa que Espiritismo é um campo de observações fenomênicas, é fenômeno mediúnico, fenômeno psíquico, ou um campo de discussões filosóficas, polêmicas. Não, o Espiritismo não é isso. O Espiritismo é uma doutrina que tem consequências morais, uma doutrina filosófica que tem consequências morais. E eu me lembro de Allan Kardec quando ele categoriza 3 espécies de espíritas. A primeira categoria, a mais baixa, a mais inferior, é a categoria daqueles que são espíritas somente pelos fenômenos mediúnicos, fenômenos psíquicos, que são fenômenos da natureza. Ele só vê isso. Há uma segunda categoria que é aquele que se apaixona, por exemplo, pelo seu aspecto filosófico do Espiritismo, sem nenhuma consequência moral. E tem a terceira categoria, que é dos espíritas, verdadeiros espíritas, ou espíritas verdadeiros. E ele vai dizer que esses são os espíritas cristãos. Olha que interessante, espíritas cristãos. Muitos aprendizes da consoladora doutrina, desse modo, limitam-se às investigações de laboratório ou a discussões filosóficas. É imperioso reconhecer, todavia, que há tantas categorias de homens desencarnados quantas são as dos encarnados. Isso é muito interessante. Veja, há tantos tipos de pessoas e cada pessoa é um mundo em si, devido às diferenças. Não existem 2 pessoas exatamente iguais, nem gêmeos. E isso existe no mundo corporal, nesse mundo aqui, quanto no mundo espiritual. Entidades discutidoras, levianas,
rebeldes e inconstantes, transitam em toda parte. Além disso, incógnitas e problemas surgem para os habitantes dos dois planos. Pessoas polêmicas, discutidoras, estão em toda parte, inclusive no mundo espiritual. Além disso, diz Emmanuel, incógnitas e problemas surgem para os habitantes dos dois planos, no plano físico e no plano espiritual. Incógnitas, problemas, dúvidas surgem para os dois habitantes. Em vista de semelhantes razões, os adeptos do progresso efetivo do mundo, distanciados da vida física, pugnam pelo espiritismo com Jesus, convertendo-nos o intercâmbio em fator de espiritualidade santificante. Por isso, diz-nos Emmanuel, os orientadores espirituais que estão no mundo espiritual, principalmente os mais elevados, pugnam pelo Espiritismo com Jesus. Espiritismo com Jesus. Não adianta tirar Jesus do Espiritismo, não adianta. Muita gente deseja isso, mas não adianta. A doutrina espírita, essencialmente, é de Jesus. Então, fenômeno por fenômeno não vale. Mediunidade com Jesus. Acreditamos que não se deve atacar outro círculo de vida quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade naquele em que respiramos. Não adianta a gente avançar nesse ou naquele setor, porque o mais importante é melhorar a personalidade espiritual. A finalidade de tudo isso, da doutrina espírita, o Evangelho, é o melhoramento, o aperfeiçoamento de si mesmo, a iluminação de si mesmo. Expressão muito usada por Emmanuel, a iluminação de si mesmo. Isso é que é importante, é o mais importante. Não vale pesquisar recursos que não nos dignifiquem. Eis porque, para nós outros, que supomos trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver, Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade. É clima de serviço e edificação. O Espiritismo não significa simplesmente uma convicção na imortalidade. É clima de serviço e edificação. Serviço aos semelhantes, serviço ao próximo, serviço espontâneo e edificação espiritual, a iluminação espiritual. Qual o objetivo das atividades das nossas vidas aqui, da nossa vida aqui? O principal objetivo das atividades da nossa vida, a construção no linguajar de Jesus, a construção do reino de Deus no coração, construção do reino de Deus que começa no coração de cada um. É a edificação espiritual. Eis a finalidade do Espiritismo. Não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. E nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso do que o Cristo. Somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Nem tudo o que é admirável é divino, nem tudo o que é grande é respeitável, nem tudo o que é belo é santo, nem tudo o que é agradável é útil.
O problema não é apenas de saber, é o de reformar-se cada um para a extensão do bem. Não basta só saber, é preciso fazer. Entre saber e fazer há uma diferença muito grande entre teoria e prática. Não adianta a teoria apenas. Adianta, claro que adianta, mas não é suficiente. É necessária a aplicação. Eu me lembro que uma benfeitora espiritual, certa vez, disse que o Evangelho é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Muitos estudiosos presumem haver chegado ao termo, ao fim da lição do Cristo com a leitura simples, vaga, meramente raciocinada, vagamente raciocinada, achando que chegou ao auge. Isso é erro grave, diz ela. A lição do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Esses 4 passos, vivida, experienciada. Afeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior. Porque, segundo a palavra oportuna e sábia do apóstolo, todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, a fim de recebermos, de acordo com o que realizamos, estando no corpo, o bem ou o mal. E aí, Emmanuel nos relembra esse princípio, que a cada um segundo as suas ordens, segundo as suas obras, todos iremos comparecer ao tribunal do Cristo. Ele é o juiz, ele vai julgar o que fizemos na existência. Muito obrigado, Deus nos abençoe e até a próxima.